Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12. Nós estamos falando sobre a mesa com Jesus. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos, né? Uma bênção poder estar com vocês. Pensar. A mesa com Jesus. Gente, eu não quero induzir vocês a nada, mas eu quero bagunçar um pouco as coisas. Hoje eu quero. Nós precisamos, como filhos de Deus, entender que se a nossa adoração ela é destinada a uma fonte errada, não estamos engrandecendo a Deus. A Bíblia diz que nós temos que dar a Ele toda a honra e toda a glória. Eu não sei como é que você vem celebrando sua Páscoa nos últimos anos. Se a gente ainda ilude os nossos filhos com um coelhinho, se a gente entra no clima, mas eles são tão pequenos, pois eles são aprendizes de profetas, são aprendizes de sacerdote. Por que Jesus aprendeu desde cedo e quando tinha 12 anos dava aula aos doutores? Porque alguém investiu na vida dele. Nós temos que parar, queridos, de perder o que Deus tem para a nossa vida. O objetivo dessa minissérie, hoje e domingo que vem, é arrancar das mãos do diabo aquilo que é nosso. Eu estou indignado, gente. Porque passa ano, entra ano, a gente está deixando o diabo se proliferar. A unção de multiplicação está nas nossas vidas, da fertilidade está nas nossas vidas, não nas mãos do diabo. E entra ano e sai ano, ele está roubando aquilo que é nosso. Por quê? Porque a gente vive numa era de ausência de consciência muitas vezes e de conhecimento. Mas hoje você vai ouvir uma palavra. E domingo que vem a gente vai estabelecer um altar para o Senhor. E nunca mais a tua Páscoa vai ser a mesma. A gente não pode fazer muita coisa em relação ao que passou, mas a gente pode fazer daqui para frente. Amém? Capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 em diante. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Está prestando atenção nisso? Volta ali, filho, de novo. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Algo está acontecendo aqui. Deus está rompendo com algo para dizer: a partir de hoje começa algo novo na sua história. O que vai valer é o que vai contar daqui para frente. E ele está se referindo a Pessah, Páscoa. E este vos será o primeiro dos meses do ano seguinte. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada o quê? Família. Vai prestando atenção. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Isso aconteceu às 15 horas. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos,
com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada deles deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o Senhor está dando uma informação aqui, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Não tem aquele negócio de sentar para comer, é comer em pé. O Senhor está dizendo que esse momento era um momento que eles tinham que ter pressa. Eu não sei você, mas eu estou com pressa de viver a promessa de Deus na minha vida. Cada um tem o seu termômetro, mas a Bíblia está dizendo para mim que se Deus está dizendo que eu tenho que fazer a coisa rápida, é porque a bênção está à porta para acontecer na minha vida. E quanto mais rápido eu me posiciono, mais rápido ela acontece. Cajado na mão e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Pessah de Jeová. Amém? Se assente em nome de Jesus. Eu quero que você entenda o seguinte, gente. Eu não vou conseguir pregar tudo numa noite, mas eu vou tentar deixar o máximo de informações possíveis, porque essa mensagem se completa e termina no domingo que vem, dia 9. Então, se você tem bloco de anotação no teu celular, anote. Se você costuma anotar numa agenda, num caderno, faça isso. Mas é importante que você saia daqui nesta noite completamente certo do que você vai viver. Queridos, esse é o cenário que nós estamos falando, estar à mesa com Jesus. Quando você lê isso, quando você busca na Bíblia essa informação da mesa, você vai encontrar Jesus, ou a palavra de Deus, o próprio Deus dizendo da importância da mesa. Ela estava no tabernáculo, ela estava no Salmo 23, ela estava em vários ambientes em que a mesa estava sendo representada. Jesus se juntou à mesa com seus apóstolos, com seus discípulos e celebrou a ceia. Celebrou algo que muitos historiadores dizem que ele celebrou a própria Páscoa naquele momento. Enquanto todo o povo hebreu estava comendo o cordeiro nas suas casas, Jesus estava servindo o pão e o vinho, e ele, a própria representação do cordeiro, dizendo: essa é a Páscoa. Você vai encontrando informações em que o Senhor está dizendo que quando nós estamos à mesa com Jesus, esse é um lugar que o Senhor não faz distinção, as pessoas não são maiores, não são menores, nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós somos aqueles que temos acesso ao Senhor. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar que ninguém é diferente do outro. Todos nós estamos sendo vistos da mesma forma. A mesa é um lugar de reconhecimento. A mesa é um lugar em que há revelações acontecendo. Quando nós estamos à mesa com Jesus, existem palavras de sabedoria sendo liberadas. E eu quero te adiantar nesta noite que você está à mesa com Jesus, porque Ele está nos servindo a todos nós nesta noite. A mesa também é um lugar em que ela revela aqueles que são dos que não são. A mesa é um lugar que nós nos aproximamos e dizemos: este é um lugar para os íntimos. Este é um lugar em que nós nos assentamos e nós somos o que somos. Este é o lugar em que nós entregamos o nosso coração. E quando você começa a entender o sentido da mesa, você descobre que a mesa é um lugar que o Senhor te exalta. E porei uma mesa, e vou colocar esta mesa na presença dos seus inimigos. O Senhor começa a trazer um sentido que sempre a mesa ela traz da parte de Deus para nós uma informação que algo está acontecendo na nossa vida. Por isso esta Páscoa não pode simplesmente ser a Páscoa de todos os anos. Esta Páscoa tem que ser a Páscoa que nós estaremos à mesa com Jesus. Estaremos juntamente com Ele.
recebendo dele todas as liberações, todo o reconhecimento, todo o empoderamento, toda a palavra de vida, toda a palavra de salvação, toda a palavra de restauração, toda a palavra de milagre, sai da boca de Jesus para as nossas vidas, quando estamos à mesa com Ele. Então a Páscoa, que muitos de nós celebrávamos, não tinha sentido nenhum para Deus, porque a Páscoa para o povo hebreu, no texto de Êxodo revela um momento em que o Senhor moveu os fundamentos da terra, em que o Senhor abalou o Egito com pragas violentas, botando por terra demônios milenares que estavam naquele lugar, escravizando o povo de Deus, amedrontando o povo de Deus, roubando a prosperidade do povo de Deus, tirando a saúde, tirando simplesmente o direito de ir e vir do povo de Deus. Muitos demônios estavam naquele lugar. Mas quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre, amém? Quando Deus libera uma palavra para a sua vida, fica tranquilo, só espera nele, só confia nele, porque Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que liberou sobre a tua história. E sabe o que está acontecendo? 430 anos de cativeiro, um povo que recebe uma palavra dizendo: Deus ouviu o seu clamor e haverá uma grande libertação sobre todo o povo, sobre todos os meus serão libertos. Queridos, quando uma promessa vem, não é sua missão saber como será feita, a sua missão é estar atento ao que o Espírito de Deus está dizendo à igreja, porque as estratégias, a maneira, o jeito é com Deus. É Deus que vai abalar os fundamentos para honrar a tua vida, é Deus que vai mover os ambientes para abençoar a tua casa, porque eles estavam debaixo de uma escravidão e só Deus poderia mover aquilo. Tudo bem, agora nós seremos um povo liberto, mas e agora? Como se sai do Egito sem ser massacrado? E Deus dizia: deixa comigo, que esta é a parte que eu mais gosto. E a Bíblia diz que o Senhor começou a mandar pragas sobre o Egito. E toda praga que o Senhor mandava eram entidades terríveis, eram demônios terríveis sendo colocados por terra. E Faraó foi sendo convencido gradativamente que ele tinha que soltar o povo. Quer que eu te diga uma notícia? Ai daquele que está sendo visitado por Deus agora para liberar o que é seu. Porque Deus é um Deus terrível para os nossos inimigos. Ah, pastor, eu estou sendo injustiçado. Deixa o Senhor se levantar na tua vida e você vai ver o que os seus opressores vão sentir. Não é o homem tratando com eles, é a mão de Deus chegando junto. Faraó não sabia mais o que fazer. Então o Senhor diz para Moisés, e diz também para Arão: olha, reúna o meu povo, chame o meu povo e diga para eles que eles precisam separar um cordeiro de 1 ano. Esse cordeiro tem que ser perfeito. Esse cordeiro, ele não pode ter nenhum defeito. E é interessante que ele falou que para cada líder de família, esse cordeiro deveria ser buscado até o dia, até o 10º dia. Esse cordeiro deveria ser separado, levado para dentro de casa. E os próximos 4 dias que esse cordeiro estava guardado dentro da casa, o líder daquela casa examinava aquele cordeiro de ponta a ponta. Olhava se a orelha dele não era diferente, se ele não tinha nenhum tipo de machucadura, nenhuma deformação, nenhum dedo faltando alguma coisa, se ele não tinha nenhuma ferida, nenhum machucado, nenhum tipo de doença. Durante 4 dias esse cordeiro era examinado, porque ele não poderia ter defeito nenhum. Você está percebendo o que Deus está fazendo aqui? Deus está separando e trazendo uma representação do Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo, apontando para Jesus. Você vai ficar surpreso que todo esse acontecimento
de Pessá que aconteceu lá em Êxodo, acontece também com Jesus. Mas o fato é que agora esse líder da casa está procurando se existe algum defeito neste animal. Durante 4 dias isso era procurado, não encontrado, ele era perfeito, para no 14º dia, ele então às 15 horas, assim como todos os demais, ele era sacrificado. E toda aquela família deveria comer do cordeiro. Um cordeiro para cada família. Aqui começa, queridos, como é que Deus trabalha. Deus não vai favorecer um. Deus, através de um, vai abençoar todos. Porque não é um cordeiro para cada pessoa, é um cordeiro para cada família. Então eu acredito que através de você, Deus vai abençoar a tua casa. Através de você, pai e mãe, o Senhor vai abençoar a todos que estão ligados a você. Porque esse cordeiro não tem o objetivo de salvar a uma pessoa. Esse cordeiro tem o objetivo de salvar a toda a tua casa, purificar e resgatar toda a tua família. Deus não é um Deus que está gerando na individualidade, mas Ele está dizendo que o cordeiro era para resgatar e salvar uma família toda. Então a obra que Deus está fazendo não é uma obra simplesmente sobre você. Ela começa em você, mas se estende sobre todas as pessoas da sua casa. Isso era a Pessá, isso era a Páscoa do povo do Egito, dos hebreus que estavam aprisionados. Outra coisa que me chama a atenção é que este animal foi separado para uns sacrifícios e eles iam celebrar a Páscoa antes de sair do Egito. Ou seja, eles tinham uma palavra, eles tinham realmente uma direção de Deus, mas ainda eram prisioneiros, ainda eram escravos e ainda estavam no Egito, mas estavam celebrando simplesmente a sua saída daquele lugar. Sabe que Deus me ensina que nós não podemos glorificar a Deus quando as portas se abrem. Nós temos que glorificar a Deus quando as portas ainda estão fechadas, porque elas vão se abrir, porque há uma palavra de Deus dizendo que elas serão abertas. Nós temos que ter forças para continuar na nossa caminhada, porque nós estamos no problema, estamos na luta, estamos enfrentando coisas que não gostamos, e então nós estamos completamente desmotivados. Essa é a nossa motivação que estamos vindo para o culto, essa é a motivação que fazemos a obra de Deus, e Deus está dizendo, mesmo escravo, mesmo no Egito, mesmo debaixo de um jugo pesado, o Senhor disse, celebrem a Páscoa, Pessá, passagem ou pular. O Senhor estava dizendo, esses dias truculentos, sabe, difíceis, eles vão passar na sua vida, eles vão ser dias de passado e não mais de futuro. O Senhor estava dizendo, esses dias estão terminando na sua jornada. Páscoa, Pessá ou Pessa, essa palavra em hebraico que significa passar ou pular. Tem coisa que você está vivendo hoje que está tentando tirar a tua alegria, mas eu quero te dizer, glorifique a Deus no meio da batalha, porque isso vai passar. Páscoa significa passar, pular, sair de um lugar de limitação para viver a plenitude de Deus. Por quê? Porque é uma palavra do Senhor de salvação, redenção, transformação nas nossas vidas. Amém? As coisas começam dessa forma. O Senhor começa a trazer, queridos, que esse é um recomeço para nós. Pensar não era simplesmente um acontecimento isolado. O Senhor disse, a partir de agora, vocês vão celebrar as festas mais importantes, que era Pessá, Páscoa, colheita e tabernáculos. E disse, tudo vai contar a partir daí, porque essa passagem revela o meu poder sobre a vida de vocês. Vocês terão algo novo para contar a partir de agora,
Vocês não serão mais escravos, miseráveis, pobres, sofridos. Agora vocês serão livres, porque é um novo começo ou um recomeço para cada um de vocês. Sabe o que Páscoa traz para nós? Recomeço. Um novo começo, um novo tempo, uma nova história. É isso que Páscoa está anunciando. É isso que Pessah está anunciando. Está dizendo para nós que as coisas velhas se passaram e eis que tudo o Senhor fará novo nas nossas vidas. E aí sabe o que muita gente está fazendo? Se atolando no cartão de crédito, porque tem que comprar um monte de ovo para a família inteira, porque senão eles ficam magoados. Por mim eles podem ficar bicudo por 10 anos. Porque Páscoa, para aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que entende que Pessah foi uma palavra dizendo, o Senhor mostrando coisas. Ele disse, vocês eram escravos, mas eu, Senhor, vou fazer de vocês homens e mulheres livres. Enquanto muita gente está se endividando, o Senhor está dizendo, não é esse o propósito. O propósito é que vocês sejam livres. Porque nós estamos vendo que hoje, nós estamos muitas vezes vivendo debaixo de uma questão muito forte, queridos. O comércio, sabe, o calendário que nós humanamente estamos nos submetendo, coisas pagãs sendo inseridas, e nós cristãos, filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estamos nos colocando debaixo de um jugo como esse, nos frustrando, nos entristecendo porque nós não pudemos encher os nossos familiares de chocolate, os nossos filhos dos ovos do tamanho 55, 1005, sei lá, eles estão inventando um ovo maior a cada ano e 1000 vezes mais caro. Agora você pode parcelar em 6 vezes no cartão sem juros. Uau! Vou levar 2. Porque se não tiver chocolate na Páscoa, não é Páscoa. Eu quero te dizer, se não tiver o Cordeiro de Deus, não é Páscoa. Se não tiver recomeço, não é Páscoa. Se não tiver um brado do céu dizendo, eu vos fiz livres, sabe, eu estou libertando vocês de todo jugo de escravidão, de todo tipo de maldição. Eu, Senhor, estou libertando vocês, porque isso é Páscoa. Isto é Pessah. E aí a Bíblia diz o seguinte, queridos, que esses homens começaram a experimentar isso e disse o seguinte: se o cordeiro for muito grande para a família, então junte-se outras, para que então seja um número de pessoas suficiente ao tamanho do cordeiro. Pega essa aí, ó. A família pode ser pequena para o cordeiro, mas o Cordeiro de Deus nunca será pequeno para a família. Nunca. Nós podemos ser assim, sabe, sem noção. Nossa família pode ser pequena, pode não ter estrutura, pode não ser guerreira, pode não ser um monte de coisa, mas isso não diminui o Cordeiro. Isso não diminui quem Ele é na nossa vida. Isso não diminui o poder de Deus sobre nós. Isso não diminui a promessa do Senhor sobre nós. Podemos ser pequenos, podemos, mas o Cordeiro de Deus, Ele sempre será suficiente, Ele sempre será maior, Ele sempre será abundante na nossa vida. Então eu tomo sobre a minha vida nesta noite, que mesmo em as minhas fragilidades, eu tenho um Senhor que é maior que os meus problemas, eu tenho um Senhor que é maior que as minhas crises, maior que o meu medo, maior que as minhas lutas. Ele é o meu Senhor. Ele é maior que todas essas coisas. Porque eu estou vivendo um tempo de Pessah. Eu estou vivendo um tempo em que Deus tomou as rédeas daquilo que estava me escravizando, e Ele está dizendo, a sua libertação, ela já foi declarada no mundo espiritual. E é interessante, queridos, que esse cordeiro seria sacrificado no 14º dia, às 15 horas da tarde, seu pescoço, o sangue derramado sobre um recipiente. E o Senhor disse, o sangue dele, vocês devem pegar, encharcar e colocar e passar nos umbrais das portas, nas vergas, e faça isso nas portas e janelas. Porque quando
o anjo da morte passar, quando a ira de Deus se acender contra o Egito, ele vai olhar e ele vai ver a marca do sangue por fora. Vocês estarão dentro da casa, e ele passará do lado de fora, e ele vai ver, e ele vai pular a casa, ele vai passar. Está me ouvindo? Ele vai ver a marca e ele vai pesar. Ele vai pular a sua casa até encontrar a casa que não tem a marca do sangue. E nesta casa, mesmo com suas portas fechadas, o primogênito desta casa, seja filho, seja do rebanho, vai morrer. Sabe, queridos, o que acontece? O povo egípcio, eles tinham uma mania, eles tinham uma cultura de fazer escritas nas portas. Então todo o povo egípcio, ele tinha na sua porta escrito nos umbrais, nas vegas, e essas escritas estavam afugentando espíritos maus. E eles diziam que a casa que tivesse aquelas escritas, essas casas, elas estariam protegidas contra todo tipo de espírito mau. Agora pensa comigo, o povo hebreu estava lá há 400 e tantos anos. Alguns historiadores dizem que dá 270, mas eu vou ficar o que a Bíblia está dizendo agora nesse momento, 430. Nasceram e cresceram, morreram e se converteram a uma cultura do lugar. Passaram a ter um costume, uma prática, porque eles estavam comendo daquela comida, eles estavam vendo os deuses, e as crianças brincavam com outras crianças egípcias, e estavam aprendendo sobre a cultura, a linguagem, o ambiente, os deuses e a fé que eles tinham. E sabe quando você fica por demais de tempo num lugar, ou você muda o lugar, ou aquele lugar acaba mudando você, e essas pessoas foram afetadas pela cultura do Egito. Tanto é que você vai ver lá na frente, depois Josué dizendo, ó gente, eu e minha casa já decidimos, nós serviremos o Senhor, e vocês? A quem vocês vão servir? Porque ainda eles traziam na sua bagagem, na história da sua vida, muitas estatuetas dos deuses do Egito, lugares em que eles podiam carregar os seus deuses na mão. Se eles não achassem que o Deus estava ajudando, eles viravam de costas, davam um castigo para o Deus, mas eles carregavam aquilo, porque eles tinham medo das consequências que viriam. Então aqueles hebreus estavam lá nos umbrais das portas e da janela, escrito para que nenhum espírito ruim passasse e então tomasse a casa deles. Aí o que Deus está dizendo? Você vai pegar o sangue desse cordeiro, e você vai pegar e colocar nos umbrais das portas, nas vegas, nas janelas, e você vai então passar este sangue em cima de uma cultura, em cima de uma escrita, em cima de uma, fé que não tinha poder de libertá-los, para que eles pudessem ter a proteção do sangue do Cordeiro. Vitor, eles tiveram que renunciar à prática que eles estavam tendo, que supostamente protegia, que supostamente livrava, que supostamente guardava eles. Deus estava falando, eu sou o Deus de vocês, ou eu não sou. Vocês vão precisar passar este sangue no lugar aonde tem as escritas. E quando você renuncia a algo que te impede de viver o propósito de Deus, Deus se manifesta poderosamente na sua vida. Sabe que eu acredito que Páscoa também é um tempo de renúncia. Páscoa é um tempo, ou Pessá é um tempo de renunciar aquilo que eu acho, para que eu possa viver o que Deus quer. A Páscoa é um tempo em que eu preciso entender que não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Páscoa está sinalizando para nós que não é só a ressurreição de Cristo no terceiro dia. Eu vou falar mais de Jesus no domingo que vem. Eu só estou dando uma introdução no ambiente. Então eles tiveram que naquele momento decidir acreditar. E sabe que alguns historiadores contam que alguns egípcios ouviram dos hebreus que o fight ia rolar, e eles foram para a casa dos hebreus, se esconderam dentro da casa dos hebreus, porque sabiam que o anjo da morte ia passar
E sabe o que aconteceu com os egípcios? Ficaram de boa. Porque a proteção não protege só quem é filho da aliança. A proteção que estava lá do sangue protege a todos aqueles que se abrigam e se escondem no Senhor. Eu quero que você saiba nesta noite que o fato de nós nos rendermos a Cristo e aqueles que se submetem ao Senhor a quem nós cremos, esses estarão guardados e protegidos também, assim como nós. Por isso que eu quero que nesta noite você saiba, através de você, mãe, o seu filho que está torto ainda hoje, Deus está trabalhando e Deus vai mudar a história desse filho. Ah, pastor, o meu marido é uma pessoa perdida. Fica tranquilo, porque a Bíblia está dizendo que você é mulher santificada e você vai santificar o seu marido, porque a mesma marca do sangue que está na sua vida, você foi comprado por sangue. Esta marca do sangue vai agir em você, mas Deus vai alcançar os teus. O Senhor vai abençoar a tua casa, o Senhor vai abençoar a sua família, o Senhor vai resgatar a sua casa, porque a promessa não se limita apenas a algumas pessoas que acreditam na palavra. O que nos faz verdadeiramente alcançar a proteção de Deus é o sangue de Cristo nas nossas vidas, é o sangue do Cordeiro sobre nós. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Então estas coisas, elas estão acontecendo para que nós possamos entender que aquilo que nós estamos edificando nesses dias tem o poder de mudar todas as coisas que nós estamos experimentando. Olhe para mim. Quando nós estamos nos projetando para este ambiente, nós temos que nos lembrar de alguma coisa que é muito, muito importante. Nós estamos no ano do quê? Não ouvi. Nós estamos no ano do jubileu. Mas o jubileu, ele se celebra de quanto em quantos anos? 50. E a Bíblia diz que o jubileu é um tempo em que o Senhor vai trazer um nível de restituição violento para o seu povo. Amém ou não amém? Então esse ano que nós estamos celebrando desde setembro para cá, nós estamos celebrando o ano do jubileu, ou seja, 50 anos se passaram, e este é o ano em que o Senhor está dizendo para nós, seu povo, que nós vamos resgatar aquilo que é nosso, vamos rever e reaver o que é nosso, vamos tomar, e nós não precisamos de muito para conquistar o que se perdeu. Há um tempo de liberação, de restituição, nesse ano que nós estamos. Esta é a primeira Páscoa que muitos de vocês estão vivendo. Eu, com meus 3 anos de idade, eu nem sabia o que era jubileu. Mas hoje, aos 53 anos de idade, eu posso simplesmente celebrar a primeira Páscoa que eu tenho conhecimento, entendimento. Esta Páscoa, ela vem marcada por um milagre ainda maior sobre as nossas vidas, porque é um ano em que nós estamos comemorando o Pessah e estamos celebrando isso dentro do jubileu. E esta chave que o Senhor trouxe sobre a igreja, ela vai virar nessa próxima semana agora. E o que vai acontecer na minha vida, pastor? Se você entende que o que você está celebrando nos próximos dias é a tua redenção, é o teu recomeço, é você ser liberto de coisas que estavam te aprisionando. Porque eu quero que você lembre de uma coisa: o povo do Egito não saiu com uma mão na frente e outra atrás. O povo, quando saiu do Egito, saiu abastado de recursos. Porque Pessah tem um sentido de trazer sobre as nossas vidas uma colheita muito poderosa e muito abençoada. Pastor, por que eu não colhi isso antes? Porque a gente sempre celebrou de forma, parcial e não total o que Deus estava pedindo. Porque sempre a gente teve uma preocupação de estar, honrando pessoas, simplesmente dentro de um rito que se estabeleceu sobre a nação e em muitos outros lugares. Então a gente celebrava e contava para os nossos filhos: o coelhinho da Páscoa. E a gente fazia as pegadinhas dentro de casa: olha, o coelhinho trouxe um ovinho para você. E onde é que estava o cordeiro nessa história? Onde é que estava o cordeiro imaculado,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não se sabe. E você sabe que essa prática de esquecer, pensar, aconteceu com o povo na Bíblia. Ficaram por muito tempo sem celebrar a Páscoa, até que alguém tomou consciência e trouxe isso novamente para os trilhos, para o lugar devido, para que as coisas acontecessem. Então, queridos, quando nós esta semana nos preparamos para celebrar a Páscoa, você precisa entender uma coisa: você precisa erguer um altar de adoração ao Cordeiro de Deus na sua casa, na sua família. Você precisa lembrar que o Senhor te tirou de um lugar que você jamais poderia sair com as suas próprias forças. Foi Ele que rompeu com o cativeiro do inferno para te resgatar daquele lugar. Sabe, todas as vezes que eu me vejo numa situação de limitação, eu lembro que o Cordeiro, que é maior do que a minha necessidade, já venceu por mim. Ele já me deu a vitória sobre essas áreas. E sabe qual é a minha expectativa dessa próxima Páscoa? É que verdadeiramente algo vai mudar na minha estrutura. Porque eu estou trazendo um ambiente em que, quando eu saio deste lugar, em que eu estou fazendo essa transição de saída do Egito para uma nova vida, eu vou enfrentar muitos desafios, como o povo enfrentou, que se viu perseguido pelo exército egípcio, se deparou com o Mar Vermelho, mas a Bíblia diz que o Senhor trouxe proteção sobre os filhos de Deus. O Senhor levanta uma coluna fortíssima de fogo do lado dos hebreus, mas do lado dos egípcios as trevas dominavam, que eles não conseguiam enxergar um palmo na frente. Sabe o que eu entendo? Muitas lutas virão depois que você sai de um lugar de escravidão, mas quando você está cumprindo o propósito, Deus se encarrega de colocar proteção sobre a tua vida, livramento sobre a tua vida, e os teus adversários não poderão te alcançar, porque eles vão tentar, isso é o direito deles, mas jamais vão conseguir, porque foi o Senhor que nos libertou. E é por isso que a Bíblia diz que quando Cristo nos liberta, verdadeiramente nós somos o quê? Livres, salvos, restaurados. É isso que Deus está trazendo para nós nesta noite. Pastor, eu comprei um chocolate para você. Tudo bem. Mas isso não vai mudar a minha realidade do que o Pessah, a Páscoa é para mim. Por isso, nesta noite, querido, você precisa entender que quando a gente fala de Páscoa, a gente tem que lembrar de onde isso surgiu. Em Êxodo, a saída do povo do Egito. Deus equipou aquele povo, prosperou aquele povo. Você sabe por que Deus prosperou o povo que estava no Egito? Qual foi o objetivo de Deus em abençoar o povo? Porque Deus queria estabelecer uma festa em meio ao deserto. Eles iriam celebrar e adorar ao Senhor com tudo que eles tinham, também com suas finanças. Deus nunca vai permitir que a gente saia de um momento de limitação sem que Ele não venha ali nos empoderando. O Senhor sempre vai nos empoderar nesse ambiente financeiro. Eu quero que você levante a sua mão direita aos céus. Eu não sei como é que está a sua história financeira, querido, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. O Deus que nos tirou de uma situação de cativeiro é o Deus que que vai gerar recursos, e esses recursos virão nas nossas mãos. Deus não vai te deixar na mesma medida. Deus não vai permitir que você, sua casa, seus filhos continue vivendo a mesma realidade. Você sai desse ambiente de limitação, mas você sai dali suprido, abastecido por um Deus que te convoca para entrar num lugar onde não se tem nada, para estabelecer um lugar de adoração, de entrega, de sacrifício ao Senhor.
Deus deu ao povo recurso, porque você só pode ir ao deserto, celebrar e adorar, quando você tem um recurso liberado na sua vida. Sabe o que acontece? Quando nós estamos em crise, estamos no deserto. Quando nós estamos com dificuldade, estamos passando por um deserto. E Deus está dizendo, agora eu tiro vocês da escravidão e levo vocês ao deserto, para que vocês celebrem uma adoração perfeita à minha vida. Deus não vai te prosperar apenas para você pagar contas. Deus vai te abençoar. Nesse próximo ciclo, e presta atenção, você tem períodos até setembro para colher abundantemente as promessas de Deus nesses dias. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Essa é a parte A. É a introdução para domingo. O que nós vamos viver nesses próximos dias? Quando eu cheguei aqui na igreja, uma irmã me procurou e falou, pastor, eu estou num propósito, aconteceu isso, o que eu faço? Falei, começa de novo. Acontece. Falhou no propósito por uma situação, não tem problema, recomeça. Deus é um Deus de recomeços. Amém ou não amém? Pastor, até hoje eu andei torto. Pois é. Chegou a tua hora de endireitar. Chegou a tua hora de botar a casa em dia. Chegou a tua hora de consertar as coisas. Quem aqui é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Levante a mão bem alto. E eu pergunto para você, Jesus fez o que fez na sua vida para você andar torto? Jesus fez o que fez na sua vida para você andar quebrado? Sem recurso? Jesus fez o que fez em Pessah ou na Páscoa, que vamos celebrar nos próximos dias, para que você vivesse, sabe, na sua estrutura familiar, essa inconsistência. Quando o Senhor trouxe a bênção, Ele trouxe a bênção sobre toda a casa, sobre toda a família. E o Senhor deu àquelas pessoas o recurso de sair daquele lugar, porque quando todos os primogênitos do Egito pereceram, Faraó disse, por favor, vão embora. E todos os recursos que o povo hebreu não tinha, o opressor, preste atenção nisso, o opressor, o que escravizava, o que dominava, o que amedrontava o coração de cada uma daquelas pessoas. Vocês estão me ouvindo? Então olhe para o altar. O mesmo que estava exercendo esse tipo de domínio foi obrigado por Deus a entregar. Aí você se pergunta, mas da onde é que eu vou conseguir, sabe, romper? Como é que eu vou prosperar neste ambiente? Como é que eu vou crescer neste ambiente? Isso não é uma preocupação sua, isso é Deus que vai estabelecer. Porque foi Deus que aterrorizou Faraó e o seu povo, que então começaram a entregar e dar ao povo tudo o que eles precisavam numa medida ainda maior. E a Bíblia diz que quando eles saem do Egito, quando eles estão vivendo um recomeço, eles saem daquele ambiente completamente restituídos de tudo que eles precisavam, mas principalmente de ouro e prata. Eles foram abastecidos, símbolos da redenção e símbolos da glória de Deus, estavam presentes na vida do povo. Porque quando você é escravo, você não é redimido. Mas quando o Senhor te liberta, Ele libera a prata sobre a tua vida, que é redenção sobre a tua casa, é redenção sobre a tua história. Mas então o ouro também foi entregue ao povo hebreu. Sim, porque o ouro era uma representação da glória de Deus. Então agora o povo não era mais só redimido, o povo agora poderia estabelecer uma glorificação, uma exaltação ao nome do Senhor. Porque o Senhor disse, vocês vão ao deserto e lá vocês vão me adorar.
E vocês sabem que o povo contribuiu para que o tabernáculo fosse erguido. E lá na frente Moisés teve que dizer um negócio: olha gente, pelo amor de Deus, para de ofertar, para de trazer ouro, para de trazer prata, para de trazer todos esses utensílios, porque o que nós já temos é mais do que suficiente para a edificação do tabernáculo do Senhor. Da onde saiu esse ouro? Da onde saiu essa prata? De um povo que antes era escravo. Mas Deus nunca nos deixa na mesma medida. Deus nunca vai deixar a tua família confundida. Deus sempre vai romper os limites. Deus sempre vai estabelecer coisas maiores. E eu sei que neste momento, queridos, Deus vai mover os céus desta cidade, desse estado, dessa nação brasileira, e quem sabe até fora dela, para que algo aconteça na tua vida nesta virada de chave, para que algo se mova na tua história nesta virada de chave. Porque quando Deus faz, Ele faz por completo. Porque quando Deus faz, Ele faz por inteiro.